Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Guiné Insight. Dessa vez, Era Uma Vez na América, tá? Famoso filme aí de Sérgio Leone, mostrando aí a trajetória dos Estados Unidos entre os anos 20 e os anos 60, estrelado por Robert De Niro. Gente, super filme. Quem não vê, eu recomendo fortemente o filme. E o que a gente vai estar tentando encaixar aqui nesse enredo de Era Uma Vez na América? Se você vir a capa do nosso Guiné Insight, você vai ver que a gente está falando do excepcionalismo americano, dessa questão do sonho americano, de toda essa revisão recente em que Donald Trump chega e diz: a gente tem que pensar, Scott Bessent, secretário de Tesouro, também fala, vamos repensar isso, vamos tirar isso de Wall Street, vamos levar para Main Street, né? Vamos pensar diferente como esse sonho americano vai ser criado, vai ser gerenciado, e a gente está aqui para discutir o seguinte: de onde vem esse excepcionalismo americano, quais são as fontes dele, como é que ele se transladou nos últimos 10 anos, que realmente, depois da crise de 2008, os Estados Unidos praticamente invencível em relação ao mundo, o dólar invencível, o S&P principalmente invencível, as taxas americanas sob controle. Quer dizer, quem lembra do mercado financeiro desde 2008 e 2009 não pensa em outra coisa, senão a força da Nasdaq, a força do S&P, a força das Big Techs. Qual é a fonte desse excepcionalismo? E se as mudanças que Donald Trump tem proposto no arcabouço institucional dos Estados Unidos colocam em risco, não colocam em risco esse excepcionalismo? Esse é o tema da nossa discussão aqui hoje. Para falar desse tema tão relevante, trouxemos duas pessoas aqui do nosso time de economia que dedicaram parte do tempo delas para entender melhor esse problema. Aqui na Quineia, todo mundo faz de tudo, tá? Todo mundo vai buscar a sua research, mesmo que não seja na sua área direta, para que a gente possa entender melhor os nossos problemas do dia a dia. Então estamos aqui com o Fredo, né, nosso economista, principalmente envolvido na parte de emerging markets, mas que fez essa pesquisa juntamente com a Laura, tá, do nosso time de economia, cobre diversas geografias aqui, principalmente dos desenvolvidos, e vamos trocar uma ideia nós três sobre o que está acontecendo nesse excepcionalismo americano. Gente, por que os Estados Unidos é os Estados Unidos? Porque a América é a América? Porque vem de instituições que vêm ali desde o Império Britânico, tá? Magna Carta, toda a separação de poderes no Reino Unido, tá? Herdou Common Law, herdou a língua, né, que acabou sendo, via o Império Britânico, a principal língua que até hoje falamos no mundo. Não só isso, né, foi criado por pessoas que realmente, quando você estuda a história, foram pessoas iluminadas. Benjamin Franklin, você vai para o Thomas Jefferson, né, que ali redigiu a Declaração de Independência, você vai para Madison, que tratou da Constituição, você vai para Hamilton, que tratou do arcabouço financeiro dos Estados Unidos, aliás, a primeira pessoa que colocou as tarifas nos Estados Unidos independentes, e como não, George Washington, né, que com toda a coragem dele, né, pegou um exército praticamente falido e fez e ganhou a guerra de independência da principal potência na época, que era a potência britânica. Um país em que tem uma geografia invejável, rios navegáveis, tá, costas com portos, acesso a 2 oceanos, total terras férteis, recursos, petróleo que teve para o seu desenvolvimento. Então, um país único, né, borda com dois vizinhos em que, logicamente, teve uma guerra ferrenha ali com o México em algum momento, mas dois vizinhos que têm bordas pacíficas por mais de um século. Isso tudo fez dos Estados Unidos o país que é hoje. Agora a gente questiona o seguinte: depois desses 10 anos fantásticos, né, com Big Tech, com todo esse crescimento, existe alguma mudança nesse cenário, sim ou não? Então vamos começar com o Fredo. Fredo, como é que você entendeu esse excepcionalismo americano entre produtividade, entre crescimento, o que faz os Estados Unidos diferente quando a gente pensa em termos práticos de investimento? Claro. O primeiro ponto que você já frisou e é bastante importante a gente entender é que as instituições americanas dão estabilidade para o mundo de investimento, Rui. Então, de fato, a separação dos poderes, a maneira como é feita ali em Wall Street, tudo muito claro. Isso ajuda muito o ambiente de investimento, você ter instituições tanto domésticas quanto internacionais, no hall internacional, para você fazer esse tipo de investimento ali, você ter o estrangeiro vindo para os Estados Unidos. Um segundo ponto também muito importante que difere das grandes geografias, aqui eu estou falando de Europa, estou falando de Ásia, é o crescimento populacional. Então, os Estados Unidos, além de ter um crescimento populacional maior do que, por exemplo, a geografia europeia, a gente tem também a imigração muito forte, que faz com que a taxa de crescimento da população em idade ativa seja mais pujante do que os parceiros. Então, isso você tem um crescimento adjacente mais forte do que as geografias que competem com os Estados Unidos. Então, esse é um outro fator bastante importante. E o terceiro fator que eu elencaria
o investimento em capital humano. Então, as grandes universidades estão nos Estados Unidos e a gente tem também investimento direcionado para a parte de tecnologia muito forte, que foi essa parte, esse boom de Big Tech que você citou. Isso também, quando a gente pega e vê a quantidade de capital investido sobre capital humano nos Estados Unidos é muito maior do que, por exemplo, na Europa. Então, esses três fatores trouxeram esse excepcionalismo que o mercado tanto discutiu e trouxe o investimento do estrangeiro para dentro dos Estados Unidos. E a capacidade de tomar risco, né, Fredo? É o único lugar do mundo que você chega com uma proposta que tem 90% de chance de dar errado. É claro, VC, né? E alguém te dá dinheiro para isso. Você tem essa mentalidade, como a gente coloca na carta, puritana, né? Você tem o investimento, a vontade de criar coisas novas, é a mentalidade americana de produtividade que é muito importante também. Então, isso também é um outro fator que impulsiona a economia americana. E você tem, tipo assim, gera um pouco de falta de alternativa quando você pensa em relação ao mundo, né? Você não tem essa função de crescimento na Ásia, a China deve terminar esse século com metade da população que começou. Você tem coisas como a Europa, em que realmente a vontade de tomar risco não é a mesma coisa. A Europa, eu acho que ela reflete muito o sonho de Keynes, né? Que quando você ficasse rico, você ia trabalhar cada vez menos, né? Então, eu sempre brinco com isso, enquanto o chinês quer dormir 40 horas por semana, o europeu quer trabalhar 40 horas por semana. Então, as coisas não fecham, né? O chinês acaba trabalhando muito mais, o asiático acaba trabalhando muito mais. Então, quando você olha tanto da função de produtividade de um lado, comparado com a Europa, quando a função vegetativa de crescimento mais imigração, a Ásia não tem isso no momento. Aliás, para quem não acompanha, eu recomendo fortemente acompanhar o que está acontecendo na Coreia do Sul em termos de, vamos chamar assim, demolição demográfica da população, né? Porque quando você começa a encolher sua população, em algum momento vira também uma progressão geométrica para baixo, né? E quando a gente pensa, Fredo, no estudo que a gente fez, tá? Em relação à demografia, no estudo que a gente fez em relação à produtividade, quando a gente olha essas novas atitudes mais recentes do governo Trump, o que dá mais medo na gente no momento? Eu acredito que a parte das instituições americanas, porque como o Trump tem feito essa política mais protecionista, cuja vontade é trazer para os Estados Unidos a mão de obra que ele acredita que saiu dos Estados Unidos, principalmente na manufatura, ele tem arranjado briga com praticamente todos os países, tanto do âmbito de desenvolvidos como dos países emergentes. Então, o mercado internacional começa a questionar se as instituições americanas estão funcionando como elas funcionavam antes. Então, vários das tarifas que ele tem imposto sobre os países desde o início do governo foram feitos, por exemplo, por decreto emergencial. Então, não é uma coisa que ele vai lá e discute com o Congresso. Então, acho que isso é o principal ponto, porque a parte do mercado de trabalho, por exemplo, a gente acha que ainda os Estados Unidos tem a vantagem comparativa com os outros países. Agora, quando a gente começa a pensar sobre instituições domésticas e internacionais, é a parte que a gente fica mais temeroso. Inclusive, quando eu penso assim, da minha parte, eu sou uma pessoa que adora educação, né? Harvard, por exemplo, uma briga com Harvard é uma coisa verdade. Injusta, né? E tem a questão da imigração também. A gente já parou para pensar na questão de menos imigração nos Estados Unidos e menos crescimento? Esse é um outro ponto muito importante, né? Ele tem tentado fechar as portas ali da fronteira do Sul com o México, forçado bastante o governo mexicano a tentar diminuir esse fluxo migratório e, como eu disse no início, esse é um fator muito importante para o crescimento da população em idade ativa nos Estados Unidos. Então, ele tem políticas protecionistas no âmbito comercial e no âmbito trabalhista também. Então, eu acho que isso, sem dúvida, também a gente começa a questionar um pouco esse excepcionalismo americano via o mercado de trabalho. Não, só para lembrar, até para lembrar o pessoal que está vendo o vídeo, né, o mais recente prêmio Nobel de Economics, né, foi dado a pessoas que analisaram o valor das instituições do crescimento dos países, né, que, na verdade, é diferencial de instituições. Até tem aquele caso famoso, um dos ganhadores do prêmio Nobel foi aquele cara que escreveu Why Nations Fail, que eu não lembro o título em português, mas é um livro que eu recomendaria que todo mundo lesse, em que ele faz aquela famosa caso daquela cidade que é dividida nos Estados Unidos entre metade da cidade está nos Estados Unidos, metade da cidade está no México, e a parte americana é desenvolvida, a parte mexicana é subdesenvolvida. Ele pergunta qual é a diferença das instituições, né? É a institucionalidade do processo. Então,
colocar as instituições em xeque sempre vai colocar medo na gente que acredita em que o ser humano é cooperação e cooperação é instituição, né? Nesse sentido, Laura, uma coisa que é importante quando a gente pensa nessa questão toda é que tudo no mercado é preço, né? E a gente partiu nessa questão dos Estados Unidos de preço muito alto. O dólar veio de um bull market de 15 anos, tá? As taxas de juros longas, o term premium, né? O prêmio de risco das taxas longas baixas, e o S&P, logicamente, todo mundo aqui que investe sabe, o S&P virou a inveja do mundo, né? Quando eu comecei essa profissão, o mercado americano era 35% do mercado global, o mercado japonês era metade do mercado global. Sou velho, tá? E a segunda coisa é, logicamente, de repente, os Estados Unidos é 60%, 70% do mercado global, né? Como é que a gente está vendo essas questões, desses riscos no momento, quando a gente pensa no dólar, quando a gente pensa em taxas de juros dos Estados Unidos, qual é a visão que isso traz para a gente no momento? Então, de fato, houve um processo, um início de governo Trump muito bagunçado, né? O processo das tarifas foi muito errático, foi com uma metodologia um pouco duvidosa, teve esses ataques às universidades que vocês comentaram, enfim, muitas ordens executivas, a gente consegue citar um tanto de coisa. Mas acho que o ponto é que os mercados corrigiram muito, né? Já tem um sentimento um pouco mais negativo em relação aos Estados Unidos, já está muito bem precificado isso. E a gente acha que isso abriu oportunidade, tanto no dólar quanto nos juros. Tem um ponto importante que vocês falaram, é que não tem nenhum substituto próximo, nem óbvio, né? Nenhum país no mundo se compara com os Estados Unidos. Então, assim, a gente acha, assim, que o crescimento vai desacelerar nos Estados Unidos, já está desacelerando um pouquinho, mas que não vai ser tão forte quanto o pessoal está esperando. Então, acaba abrindo oportunidade, né, para a gente comprar dólar, também tomar um pouco dos juros, que o Fed não vai cortar tanto quanto tem na curva. E um ponto muito importante dessa discussão é que o Trump já tem recuado um pouco no tom dele, nas políticas de comércio também. Então, ele colocou toda aquela política de tarifa muito elevada e já está fazendo negociações com diversos países. Então, ele colocou aquelas tarifas, né, voltou atrás para colocar 10% na maior parte do mundo. Então, agora, o desenho de comércio internacional começa a fazer um pouco mais de sentido. Até com a China, a gente acha que vai ter algum tipo de acordo. Vai ter tarifa alta no final, mas não vai ser os 145 que a gente está vendo. Mesma coisa com Canadá e México, né? O Trump já deu uma pisada para trás, falando que talvez o USMCA não precisa ser renegociado. Então, o tom está mudando e aí a gente acaba ficando um pouco mais otimista de para onde está indo a economia americana. Acho interessante pelo seguinte, como a gente está falando de instituições, né, a coisa principal nos Estados Unidos é que existe um arcabouço institucional. Então, o presidente da República, por mais poderoso que ele possa parecer, eu acho que o Trump, ele realmente leva o envelope, né, do quão poderoso o presidente é em relação aos outros poderes da República, a extremos que talvez Theodore Roosevelt, ou Andrew Jackson, ou Richard Nixon tentaram levar, né, esse envelope. Mas existe um envelope institucional. Você olha, ou ele começa a ir para certos níveis, né, daí entra o Jamie Dimon, né, que é o CEO do JP Morgan, e diz assim, olha, está indo longe demais. Daí entra toda a institucionalidade americana e diz assim, olha, se você continuar assim, não tem dinheiro de campanha para o ano que vem. Porque lembra que ano que vem tem eleição, tá, na Câmara, na House, né, e se ele perder a House, ele perde poder, né? Hoje ele tem poder absoluto. Ele tem a House, tem o Senado, tem a Presidente da República e tem maioria na Corte Suprema, né? Na Suprema Corte Norte-Americana. Então a vida dele está razoavelmente tranquila para fazer as executive orders dele se ninguém encher muita paciência dele. Mas se ele perder a House é outros 500. E nos Estados Unidos, money matters, né? Money talks, né? Money never sleeps, né? Nesse sentido, ele tem que voltar, ele tem que repousar, ele tem que repensar a institucionalidade dele. A gente acha que está acontecendo de uma maneira ou outra, né? Sim, acho que esses checks and balances e toda essa institucionalidade que tem, que é muito sólida, acaba segurando, né? Ele estava falando de demitir o Powell do Federal Reserve, já voltou atrás. Então, acho que está começando a fechar um pouco mais a história e um desenho de política que faz um pouco mais de sentido. Que isso é muito importante, né? Nos Estados Unidos, a coisa fala muito rápido, que é diferente da China, né? A China é poder absoluto, né? Sim. Poder absoluto, às vezes as coisas funcionam bem se você tem um déspota esclarecido, uma pessoa iluminada que te guie como foram alguns exemplos, na Ásia mesmo você teve exemplos dessa natureza, né? Singapura sendo talvez o exemplo mais claro disso. Mas também pode ir muito errado se você tem a direção errada. Nos Estados Unidos as coisas se corrigem mais rápido, né? O poder é mais dividido. E nesse sentido, se a pessoa vai na direção errada, tem gente para dizer, olha, você está indo na direção errada,
tenta voltar. Qual você acha qual vocês dois acham, uma conversa aberta, que é a nossa conclusão principal do trabalho que foi feito? Bom, não sei se você discordar, fale, mas acho que o excepcionalismo americano continua. Acho que ele pode ter diminuído um pouco, com um pouco mais de desaceleração de crescimento, mas que não tem nenhum substituto óbvio. Acho que o segundo lugar ainda está muito longe. E acho que quando a gente pensa para os próximos anos, o que vai dominar toda a discussão de crescimento, acho que é a tecnologia, é a inteligência artificial, e os Estados Unidos continuam ainda dominando o campo. Então, é difícil ficar otimista com outro país no globo, eu acho. Exato. A gente até enxerga você ter esse questionamento do excepcionalismo americano, mas é como se houvesse um pouco de afunilamento versus os pares, mas em um mundo que ainda temos os Estados Unidos como a economia mais pujante do mundo. Então, é um pouco difícil ver esse substituto. A China está com seus próprios problemas de alavancagem do mercado imobiliário, que ainda não cessou. A gente tem a Europa, que é um continente sem muito investimento em tecnologia, AI, como a Laura falou. Então, a gente vê esse questionamento, mas não tem nenhum substituto óbvio. Então, a economia americana ainda continua sendo a mais pujante dentre os principais players globais. Não, concordo plenamente nesse sentido. Tá? Eu acho interessante pelo seguinte, eu acho que quando a gente avalia investimento, né, tem diversos time frames, né, tem diversos tempos para se analisar investimento. E as pessoas, no curto prazo, acabam dando uma atenção desproporcional para eventos de curto prazo em relação a eventos estruturais de longo prazo. Né? Certamente a gente passou mais recentemente por uma turbulência nos Estados Unidos, principalmente veio de quem a gente não esperava, vamos colocar dessa maneira. Né? Veio da economia mais admirada do mundo, veio da economia de maior crescimento do mundo e vem principalmente das pessoas, da economia que a gente espera que seja estabilizadora, né, da economia global. E veio uma instabilidade grande daquilo. Mas tentar colocar peso demais, talvez, num período curto de tempo, em que, sendo sincero, uma pessoa não consegue medir os Estados Unidos. A gente hoje em dia, eleições, a gente parece que uma pessoa ganhou uma eleição, ela tem o mandato do país inteiro. Não é o caso, ele ganhou com pouco mais de 50% dos votos. Tá? Então metade do país, primeiro, não concordava com a proposta inicial. E segundo passo, todos os CEOs, né, toda a institucionalidade americana se colocou razoavelmente contra. E tem esse ponto importantíssimo, que a gente cobre na nossa live do mês, que a gente cobre nas nossas cartas, que é o fato de que a vantagem americana do século XXI, ela não é mercantilista. Ela não é tentar fazer aço nos Estados Unidos. Ela não é tentar fazer alumínio ou coisas do gênero, ou reindustrializar os Estados Unidos. É inteligência artificial. E para as pessoas que... Isso é uma recomendação muito forte da gente, tá, gente? Para as pessoas que não pararam para entender ainda o que inteligência artificial vai mudar a sua vida nos próximos 10 anos, eu recomendaria fortemente que você parasse, inclusive para a próxima geração, se você tem filhos e está educando seus filhos para o mercado do futuro, você tem que parar e pensar como é que a sua profissão vai ser afetada por inteligência artificial. A gente aqui estuda isso muito profundamente, eu uso muito profundamente inteligência artificial e eu já redireciono meus filhos hoje de maneira diferente do que eu fazia no passado, pensando no que vai ser o mercado de 5, 10 anos. E os investimentos dos Estados Unidos são substancialmente acima do resto do mundo nisso. O savoir-faire, né, o saber fazer dos Estados Unidos, isso é diferenciado. Os modelos chineses existem, mas são destilados nos modelos americanos até o momento. A China ainda é substancialmente abaixo dos Estados Unidos em quantidade de recursos e investimentos sendo colocados. Os Estados Unidos está investindo quase 300 bilhões de dólares nisso. Das principais empresas de tecnologia no momento, e eu acho que se fosse terminar com uma mensagem, o excepcionalismo americano provavelmente se manterá via isso. Tá? E eu não, como diz o Warren Buffett, que aliás se aposentou, uma pena, né? Ídolo da gente, realmente a pessoa que inspirou grande parte de nós estarmos nesse mercado, não aposta contra a América, e a gente não está fazendo isso no momento. Tá? Embora, logicamente, como pessoas do mundo, a gente diz, estamos decepcionados com o que aconteceu recentemente em termos de institucionalidade, né? Mas a América volta sempre, tá? E a gente ainda aposta. Eu não mandaria meu filho para outro lugar do mundo hoje. Não acho que a Europa é o lugar de dinamismo, não acho que a Ásia é o lugar de liberdade, de expressão e dinamismo também por parte do Japão ou Coreia do Sul. Acho que sobra dos Estados Unidos para a gente. Gente, alguma mensagem final? Perfeito. Vamos encerrar então. Pessoal, olha só,
Queria agradecer ao Alfredo e a Laura por terem ajudado a gente no desenvolvimento desse paper, tá? É nossa missão aqui, é trazer para vocês mais informação, é trazer para vocês mais material, é educar a comunidade de investimentos da gente em vários aspectos. Eu acho esse paper aqui bem relevante, está lá no blog da Quineia, tá? Dá uma lida nele. Assina o nosso canal do Instagram, Quineia Investimentos, assina esse canal do YouTube, se você gostou, dá o like no vídeo, tá? Quineia Investimentos no Instagram, Quineia Investimentos no WhatsApp, Quineia Investimentos no YouTube e também no LinkedIn, tá? Assina todos esses canais para você receber todo o nosso material. Muitíssimo obrigado e até o próximo mês, onde a gente vai estar trazendo outro tema super interessante para vocês. Um grande abraço.